Aprenda, cobiça traz conflito. Cobiça traz conflito. Verso 5. Vamos ler até o verso 9. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Irmãos, esse conflito entre Abraão e o seu sobrinho Ló se deu por causa das bênçãos materiais que eles receberam. Veja que o verso 6 diz que eles tinham tantos gados, tantos bens, que não poderiam viver juntos no mesmo lugar. E essa briga, ela surge dos pastores, surge nos bastidores, como toda briga. Às vezes não são os protagonistas do conflito, os causadores dos conflitos, mas quem está nos bastidores. E nos bastidores estavam esses pastores de ambos, e eles brigavam por causa dos bens que possuíam. E naquele tempo não tinha banco. Hoje o banco guarda o nosso dinheiro. Naquele tempo o dono do dinheiro, que era basicamente gado e pessoas, e trabalhadores e escravos, isso era a riqueza dos homens orientais no Oriente Antigo, e eles então tinham a sua riqueza através de gados, de pastores e de escravos, e eles tinham que transportar isso para onde iam, não havia banco. E esses pastores entram em conflito, e Abraão, irmãos, embora reprovado lá no Egito, ele mente 2 vezes, lá no Egito, embora fragorosamente caído no Egito, aqui nesse teste ele passa com nota máxima, porque Abraão chama o seu sobrinho e diz assim: olha, eu não quero ser um encrenqueiro, eu serei um pacificador, vamos nos separar, escolhe para onde você quer ir. E a preferência de escolha era de Abraão, primeiro porque Abraão era idoso, segundo porque Abraão, ele é quem havia recebido a promessa daquela terra, não era Ló. Mas ele deixa o seu sobrinho escolher para que não houvesse contenda. Se já era triste eles brigarem, porque o texto, irmãos, diz que eles eram chegados, parentes chegados, diz aí o texto. Então, significa que Ló não era simplesmente um sobrinho. O hebraico aqui quer dizer que ele era como se fosse um filho. E muito mais para Abraão, que já era um idoso e não tinha ainda um herdeiro. Talvez ele pensasse em Ló como seu herdeiro. Então foi uma separação dolorosa, eles eram chegados, diz o versículo 8. Foi muito triste esse conflito entre eles, mas o mais triste ainda é que no verso de número 8 nos diz que os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra, eram homens pagãos e que viram essa briga. Essa briga de parentes chegados, essa briga de crentes, pagãos que estão na arquibancada observando os crentes entrarem em conflito, se digladiando por causa de bens. E como isso, o texto quer mostrar isso, que esse conflito foi um péssimo testemunho para aquele povo pagão. E quantas vezes, irmãos, como pastor, eu vou visitar alguém que nem é crente, ou é um parente de um crente da igreja, mas não é crente, e ele sabe de todas as brigas da igreja. E ele sabe de tudo o que acontece aqui. Como isso é triste. O texto enfatiza esses pagãos para mostrar que essa briga de Ló com Abraão foi um péssimo testemunho.